uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Nós estamos agora caminhando para o final, na verdade, né? O pastor Eduardo tem, na verdade, tem pregado a maior parte das mensagens nessa série, e agora fui encarregado de encerrar essa série com mais 3 parábolas nós temos. No total serão 10 parábolas. Hoje nós vamos caminhar para a nossa 7ª parábola, e nós vamos ver o que o Senhor tem para a gente, né? Uma característica muito interessante de Jesus Cristo, né? Uma característica de Jesus como mestre, é que ele ensinava de uma maneira muito didática. Ele sabia se relacionar com as pessoas e ele sabia como ensinar as verdades do reino de Deus para outras pessoas. Ele adaptava o seu discurso para que outras pessoas pudessem entender. Ele precisava se tornar acessível. Ele se fazia acessível a outras pessoas. Ele adaptava a sua mensagem de acordo com o público que ele tinha, que estava ouvindo ele. Isso é muito interessante, porque se nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, nós vemos que se Jesus estava ensinando pescadores, quais eram as ilustrações que Jesus usava? Ele falava dos peixes, não é isso? Ele usava os peixes como ilustração. Se ele estava falando com pastores, ele falava das ovelhas. Ele usava ovelhas como ilustração. Se Jesus estava falando com agricultores, ele falava das sementes, falava de plantações. Jesus sempre usava imagens do cotidiano das pessoas para que as verdades do reino de Deus fossem compreendidas de uma forma simples e de uma forma prática. Essa era uma característica de Jesus como mestre. Só que além dessa característica de Jesus usar ilustrações muito práticas do dia a dia daquela cultura, Jesus também contava parábolas, as histórias de Jesus. Nós olhamos para os evangelhos e elas estão repletas dessas histórias. Parábola, você sabe o que significa a palavra parábola? Parábola significa comparação. Colocar lado a lado. Você compara uma coisa com a outra. Quando Jesus contava essas histórias, e quando ele apresentava essas ilustrações, ele estava fazendo comparações das coisas terrenas com as coisas espirituais, para que as pessoas pudessem compreender as coisas do céu por meio daquilo que elas já conheciam aqui na terra, aquilo que elas conheciam no seu dia a dia. Jesus, então, quando Jesus contava essas histórias, ele estava fazendo comparações. Por isso que nós usamos a palavra parábola. Ele compara uma coisa terrena com uma coisa celestial, uma coisa do céu. Então ele ensina a verdade sobre o céu, usando coisas que estão aqui na terra. Ele faz comparações. Isso se chama parábola. Tá bem? Esse era o brilhantismo de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre mais uma dessas histórias que Jesus contou. E hoje a parábola que sobre a qual nós vamos refletir é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, também conhecido como publicano. Tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Deixa eu só abrir essa água aqui. Lucas 18, versículos 9 a 14. Diz assim: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância
e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, ó Deus. Mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra. Vem, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Que teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Que nós possamos sair daqui hoje movidos pela tua palavra, edificados, ó Deus, e que haja mudanças em nossas vidas, Senhor. Vem, ó Pai, vem, Senhor, faz teu querer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa aqui é uma parábola bem conhecida, né? A parábola do fariseu e a parábola do publicano, ou também conhecido como coletor, cobrador de impostos. Quando nós lemos essa parábola, muitas vezes a gente já ouviu tanto essa história que a gente perde de vista qual que é o impacto real dessa história, dessa parábola que Jesus está contando, né? Então é importante a gente entender um pouquinho do contexto daquilo que está acontecendo aqui. Primeira coisa, para que a gente possa compreender bem o que está acontecendo nessa parábola, primeiro a gente precisa entender o que é um fariseu e o que é um cobrador de impostos, o que essas duas figuras representavam naquela época. Nós estamos tão acostumados a ler a Bíblia de uma maneira automática que se a gente não compreender o que essas duas figuras representam naquela época, a gente perde o sentido da parábola. A gente perde o impacto que essa história teve na primeira vez que Jesus contou para aquele público. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre o fariseu. O que é um fariseu? Quando eu falo fariseu, a primeira coisa que vem à minha mente, à sua mente, o que é, normalmente? Um legalista. É um legalista e é um hipócrita. Basicamente isso, não é? Um fariseu, certo, não está errado. Existe uma verdade nisso, mas um fariseu não representa completamente isso. Primeira coisa. E o que é um coletor de impostos também? A gente pensa no coletor de impostos hoje, como a nossa mente moderna, a gente pode pensar naquele cara chato que vem no nosso estabelecimento comercial fiscalizar para ver se a gente pisou na bola, fez alguma coisa errada para pegar o nosso dinheiro, não é isso? Basicamente isso que a gente pensa de um coletor de impostos. Aquele cara chato que quer roubar nosso dinheiro. Porém, na cultura de Jesus, esses dois personagens representavam coisas muito mais profundas. Muito mais profundas. Os fariseus, em primeiro lugar, eles eram estudiosos da lei de Moisés. Eles buscavam contextualizar... Os fariseus buscavam contextualizar a lei de Moisés para os dias daquela época. Eles queriam... estudavam tanto a lei de Moisés e eles queriam aplicar a lei de Moisés para todas as pessoas de uma maneira muito prática para que elas pudessem obedecer. Então eles estudavam e faziam aplicações minuciosas do dia a dia das pessoas, para o dia a dia das pessoas. Então o fariseu, ele buscava ser obediente em todas as situações possíveis. Ele era um mestre, ele ensinava a lei para o povo, certo? Eles acreditavam também que eles já eram salvos por terem nascido judeus. A salvação vinha por causa da etnia deles. E eles cumpriam, portanto, a lei de Moisés só para garantir a salvação. Ok? Eles cumpriam a lei de Moisés para garantir a salvação. Eles já eram salvos porque nasceram judeus. Eles também eram muito nacionalistas. Eles odiavam os gentios.
ou pessoas que eram de outras nacionalidades e de outras religiões. Eles eram nacionalistas. Eles acreditavam também que Deus iria libertar eles do domínio romano por meio do Messias. E os fariseus, apesar de tudo isso, eles eram figuras extremamente importantes naquela cultura, eles eram respeitados pelo povo. Eles eram um símbolo de devoção a Deus, eles eram símbolos de moralidade diante de Deus. Era assim como a cultura via aqueles homens, tá bem? Então, pensar em um fariseu só como um legalista ou um hipócrita é uma visão superficial. Eles eram muito zelosos em relação à lei. Eles queriam cumprir a lei de uma maneira muito minuciosa. Só que quando eles faziam isso, eles passavam um pouco dos limites. E é aí que Jesus pegava no pé deles. Entende? Já o publicano, que é o coletor de impostos, ele era um judeu nomeado pelo Império Romano para trabalhar como um cobrador de impostos na própria sociedade judaica. Esses cobradores de impostos, que eram judeus, eles tinham metas para bater. E quando eles cumpriam essas metas, aquilo que eles arrecadavam de excedente ficava para eles. Então, quando isso acontecia, eles acabavam se enriquecendo um pouco, né? Por causa disso, então, o cobrador de impostos era considerado um dos piores pecadores. Ele era considerado um traidor do seu povo que se vendeu ao inimigo, que se vendeu ao Império Romano. Seria basicamente hoje, se a gente fosse pensar numa situação hoje, seria basicamente como se um imigrante aqui nos Estados Unidos fosse trabalhar para o ICE. Né? Muita gente se sentiria ofendida por causa disso. Né? Você está indo para pegar a sua raça, pessoas do seu próprio país. Então você é considerado um traidor. Enfim, ser um cobrador de impostos naquela época era uma das piores coisas que alguém poderia ser. Era o pior crime, o pior pecado que você podia cometer, tá bom? Havia outras pessoas também que eram rejeitadas pelo judaísmo. Havia os pobres, os doentes, os samaritanos também, os gentios de modo geral, mas os cobradores de impostos eram o único grupo associado a pecadores. Isso é tão interessante porque você já deve ter reparado quando você lê os evangelhos, você vê que muitas vezes, quando o autor do evangelho vai falar sobre grupos que são excluídos pelo judaísmo, muitas vezes ele usa a expressão cobradores de impostos e pecadores. Olha que interessante. Os cobradores de impostos eram considerados tão pecadores que eles são associados diretamente a esse grupo de pessoas. A sua profissão é associada ao pecado. Pecadores de impostos, cobradores de impostos e pecadores. Imagina você associar a sua profissão a um pecado. Por exemplo, mecânico e pecadores, encanador e pecadores, pedreiros e pecadores, enfim. Para os fariseus, os cobradores de impostos sequer podiam ser testemunhas em um tribunal. Não poderiam nem receber cargos de honra. Ser um cobrador de imposto não era algo fácil. Você sofria preconceito. Se você já assistiu The Chosen, você deve ter visto isso, né? Porque Mateus era um cobrador de imposto, né? E ele tinha uma vida, a gente vê pelo menos lá na série, né, que ele dá a entender que ele tinha uma vida um pouquinho melhor por causa disso. Mas ele sofria preconceito, até por parte dos discípulos mesmo. Né? Eles sofriam uma certa pressão por causa disso. Exatamente. Então, ser cobrador de imposto não era algo fácil. Então, olha só, quando Jesus conta essa parábola, ele está causando um choque naquele público. Ele está causando uma grande surpresa para aquelas pessoas que estão ouvindo ele. Porque Jesus está subvertendo as expectativas daquela cultura. Ele está colocando um cobrador de impostos como herói e colocando um fariseu como vilão. E o fariseu era uma figura respeitada pela comunidade, pela sociedade. Como eu falei, era
um símbolo de devoção. Jesus está subvertendo. Olha o impacto dessa história para aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Cobrador de impostos é o herói e fariseu é o vilão. E Jesus começa essa história dizendo que esses dois homens foram ao templo para orar. Ir ao templo para orar durante o dia significava que normalmente as pessoas iam para oferecer sacrifícios, porque existiam horários para você fazer essas orações no templo. Quando você ia ao templo, normalmente era para você levava algum animal para oferecer como sacrifício pelos seus pecados. Então é provável que isso esteja acontecendo aqui. Você está indo ao templo para orar, oferecendo também um animal para perdoar os seus pecados, porque era assim que funcionava o sistema expiatório, tá bom? E aí começa, no versículo 11, então, diz que o fariseu estava lá no seu canto sozinho, para não se contaminar com o povo, e provavelmente ele estava orando alto, porque esse era o costume dos judeus. E porque ele orava alto, surgiu aí uma oportunidade de ouro para ele dar aí alguns conselhos éticos não solicitados aos injustos que estavam ali do seu lado. Afinal, esses homens aí injustos, entre aspas, que estavam por perto, não teriam outra oportunidade para perceber como aquele homem era santo. Né? Então o fariseu tem que orar alto e tem que expor a sua justiça diante de todos ali para perceber como ele era santo. O homem é de uma piedade tão grande. Sabe aquelas indiretas que a gente às vezes dá nas reuniões de oração? Não a gente, né? Tô falando assim em geral, na cultura evangélica, né? A gente está reunido para orar e aí de repente alguém solta, eu quero orar por fulano, porque meus irmãos, aquele casal está precisando de oração porque eles caíram em adultério, o irmão lá caiu em adultério, sabe? Vamos orar por esse irmão? Sabe, uma coisa que precisa de oração, mas não precisa às vezes ser comunicado em público. É uma indireta, às vezes para você, às vezes alguém dá uma indireta assim só para expor a sua santidade, para você mostrar como é santo. Aquela fofoca gospel, basicamente, né? Então isso acontece, às vezes a indireta numa oração, a indireta às vezes num sermão. Pastores também fazem isso, né? Quantas vezes já vi histórias, às vezes alguém procura um pastor para receber um conselho, e aí o pastor, em vez de manter aquilo em uma conversa em secreto, né, que foi uma conversa confidencial, vai no próximo domingo e usa aquilo como uma ilustração para comunicar uma verdade da Bíblia. Olha, vou dar aqui um exemplo. Né, e quando acontece a situação X, e a situação X foi justamente sobre aquilo que você conversou com aquela pessoa, e aquela pessoa está ouvindo a pregação e sabe que está falando com ela. Isso é uma indireta também, isso não é legal. Isso poderia ser um tipo de... você está, de certa forma, mostrando uma super espiritualidade e diminuindo outras pessoas. E o fariseu, então, ele começa a fazer a sua oração bem modesta, né? Entre aspas. Uma oração bem modesta. Ele diz assim: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. Que oração, olha que oração bem modesta, né? Puxa vida, esse é um homem de oração. Quanta santidade que esse homem tem. Quem somos nós perto desse fariseu? Sabe o que é interessante? É que naquela época essas orações existiam. Isso aqui não é uma parábola, só uma historinha que Jesus tirou da cabeça dele. Não, justamente porque essas orações existiam naquela época, Jesus usa isso como um ponto para incluir na sua narrativa, para provocar o pensamento das pessoas. Existiam orações judaicas que diziam assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil, escravo ou mulher.
Isso eram orações que o judaísmo fazia naquela época. Então Jesus está explicitamente incluindo na parábola um elemento narrativo bem provocativo para provocar as visões religiosas da época sobre justiça própria, sobre preconceito. Esse é o Jesus que nós conhecemos, meus irmãos, é um Jesus subversivo. Ele é cordeiro, mas ele é leão também. Mas aí o fariseu continua, ele não para por aí. Olha só o que diz o versículo 12. Olha o que o fariseu diz agora. Continua na sua oração, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Esse cara vai para o céu sem escalas. Né? Não dá para competir com esse cara. Não dá. Ele faz tudo. Ele é melhor que os outros, ele ainda jejua mais do que todo mundo. Como pode, né? Mas essa parte é bem interessante. Sabe por quê? Os fariseus, eles eram muito rigorosos quanto à guarda da lei de Moisés. E eles faziam tudo que fosse possível para não descumprir a lei. Se a gente fosse pensar numa ilustração, pensa no seguinte. Pensa na lei como se fosse um jardim. Para proteger esse jardim e as flores desse jardim, os fariseus construíam uma cerca nesse jardim. Para que isso significa, na verdade, que eles iam além das exigências da lei para se certificar de que ninguém iria violar nenhuma parte da lei. Então, sem essa cerca, alguém poderia pisar nas flores, né? Porque a lei já estava ali, era o próprio jardim, não precisava de mais nada. Mas os fariseus tinham medo de descumprir a lei, que eles colocavam outras coisas. Colocavam uma cerca ao redor do jardim para que ninguém pudesse pisar nas flores. Tinham outras exigências. Então, olha só. A lei de Moisés, a lei escrita, exigia que o jejum fosse feito uma vez por ano só, no dia da expiação, no Yom Kippur. Mas os fariseus iam além e jejuavam 12 dias por ano. Então essa é a cerca. Então o jardim qual é? Jejum uma vez por ano. Isso é que a lei de Moisés diz, ok? Aí os fariseus iam além e construíam uma cerca. Não, vamos jejuar 12 vezes por ano. Então construíram a cerca. O fariseu dessa parábola, porém, ele está num outro nível de santidade, porque ele jejua 2 vezes por semana. Mais ou menos 96 dias por ano. Ou seja, esse fariseu, ele constrói uma cerca ao redor de outra cerca. Ele cria 2 cercas. A lei também exigia que o dízimo fosse dado dos cereais, do azeite e do vinho. No Novo Testamento, o padrão estabelecido pelos rabinos é que se desse o dízimo de tudo quanto fosse alimento. E também existem algumas exceções quanto a isso. Mas esse fariseu da parábola também, ele dá o dízimo de tudo quanto pode, ele é um super crente. Então, o que a gente pode fazer? Não tem nada para ser feito. Esse cara é um bonzão, né? Ele tem uma super espiritualidade. E agora vem o cobrador de impostos no versículo 13. Qual que é o comportamento do cobrador de impostos? Diz assim: o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O cobrador de impostos, ele sabe que ele é odiado por todo mundo e ele é considerado impuro. Por isso ele fica de longe, ele fica longe, distante de todo mundo orando, porque ele tem consciência de quem ele é. Ele batia no peito enquanto ele orava. Esse sinal de bater no peito era muito importante, porque no Oriente Médio, esse era um sinal que era feito por mulheres quando elas estavam em luto. Quando você olha, por exemplo, em Lucas, capítulo 23,
versículo 48, nós vemos que depois que Jesus morreu na cruz, a multidão lamentava profundamente e batia no peito para expressar a dor, para expressar luto. Agora pense comigo, se é necessário um evento desse porte para fazer com que homens e mulheres batam no peito, isso significa que aquele cobrador de impostos estava profundamente angustiado. Ele sabia da condição de pecador da condição de pecador dele. Ele estava sofrendo, ele estava angustiado com a condição dele. Ele está longe, assistindo todos fazerem sacrifícios lá no altar, lá no templo, oferecendo os sacrifícios no templo pelos pecados de Israel. Ele vê o sacerdote oferecendo incenso, logo em seguida anunciando que o sacrifício do cordeiro foi aceito e os pecados foram perdoados, mas ele acha que o sacrifício talvez não seja o suficiente para expiar os pecados dele. E ele clama para que Deus seja propício, ele clama pela misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Olha o coração desse homem. Vocês percebem o contraste? Vocês percebem a diferença de um homem para o outro? Enquanto o fariseu fala como se não houvesse ninguém na terra tão piedoso quanto ele, o cobrador de impostos ora como se não houvesse ninguém na terra tão pecador quanto ele. E Jesus então conclui a parábola dizendo o seguinte, ele diz que o cobrador de impostos voltou para casa justificado diante de Deus, e o fariseu não. Veja só, o fariseu, que é um estudioso da lei, que era considerado, respeitado pela comunidade judaica, um homem devoto, de alta moral, ele não foi justificado. Mas quem foi justificado foi a pessoa mais improvável dessa história, o cobrador de impostos. Aí Jesus diz, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Meus irmãos, aqui nós temos o resumo do Evangelho. Aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O que tudo isso tem a ver com a gente? Primeira coisa, é muito fácil a gente cair numa falsa espiritualidade. É muito fácil a gente fabricar uma santidade para agradar os outros, para agradar os outros na igreja, para agradar o pastor, e é muito fácil viver esse estilo de vida no piloto automático, mostrar para todo mundo que eu tenho uma vida limpinha, se achando superior a qualquer outra pessoa. A casca de crente está aqui, todo mundo vê a minha casca de crente, mas ninguém vê o meu coração, ninguém vê a podridão que está dentro de mim. Só Deus vê. A gente pode mascarar, que for, a gente pode vir aqui na igreja, mostrar para os outros que nós somos santos, como aparentemente santos, né? Vim para a igreja e mostrar como nós somos aqui entre nós, enfim. Mas isso pode ser só uma máscara, pode ser só uma casca, e ninguém consegue ver o nosso coração. Só Deus consegue. Falamos como se vivêssemos uma vida santa, mas nosso coração está verdadeiramente distante de Deus. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Será que a gente já se acostumou tanto com o rótulo de cristão, que nós achamos que nós temos privilégios, que nós somos superiores às outras pessoas? Será que se formos sinceros com nós mesmos, no fundo, a gente não está orando uma oração assim? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele esquerdista, eu não sou como aquele imigrante, eu não sou como aquele divorciado, eu não sou como aquela mãe solteira, eu não sou como aquele homossexual. Será que se a gente parar para pensar e fizer uma autoanálise lá no fundo do nosso coração, será que não é isso que a gente pensa, meus irmãos?
A gente pode não expressar com palavras isso, mas pode ser que lá no fundo do nosso coração é o que a gente sente. Imagina se um homossexual, digamos uma drag queen, digamos que uma drag queen entre nesse culto na semana que vem, aqui no domingo que vem, venha e sente-se aqui com a gente. Qual que vai ser a nossa reação? Será que a gente vai achar que essa pessoa é inferior? Será que a gente vai achar que ela é impura, como aquele publicano, e deve ficar longe da gente? Que valor, meus irmãos, tem uma fé orgulhosa? Que valor, meus irmãos, tem uma fé fria, insensível, de um cristão que se acha moralmente superior às outras pessoas? Que valor tem uma fé como essa ante a fé de um homossexual que sabe que é pecador e que está à procura da graça? Nenhuma. Essa fé não tem valor. É como a fé do fariseu. Quantas vezes nós olhamos para alguém com tatuagem, com piercing, por exemplo, e acreditamos que somos mais limpos e puros só porque não temos tatuagem e piercing? Isso é uma bobagem. Mas quantas vezes a gente pensa, pessoas pensam nisso? Quantas vezes nós olhamos para outros cristãos que caíram e caem em pecado e nós achamos que somos superiores a eles? A lista continua, você pode fazer a sua lista. Qual é o tipo de pessoa que o nosso coração pecaminoso despreza e se acha superior? Ah, meus irmãos, a gente não pode empobrecer o Evangelho de Jesus, achando que ele só ama de verdade pessoas certinhas, pessoas que têm uma fé limpinha. A gente não pode reduzir o Evangelho aos nossos preconceitos, achando que uma fé só tem valor se atender aos nossos padrões de santidade, né, entre aspas. O fato de nós sermos cristãos não nos faz superiores a ninguém, porque, sendo você cristão ou não, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou superior a você, você não é superior a mim, e nós não somos superiores a qualquer pessoa lá fora. A única diferença entre nós e os que estão lá fora é que aquelas pessoas ainda não conhecem a Jesus. Essa é a diferença. Todos nós pecamos, todos nós precisamos da graça de Deus. Jesus morreu por homossexuais, Jesus morreu por heterossexuais, Jesus morreu por casados, Jesus morreu por solteiros, Jesus morreu por castos, Jesus morreu por prostitutas, Jesus morreu por Bolsonaro, Jesus morreu por Lula. Pense na pessoa que você mais considera impura nessa terra. Jesus morreu por ela. Jesus morreu até mesmo pelo fariseu da parábola, embora o fariseu não perceba isso. Mas sabe por quem mais Jesus morreu? Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Existe algo de muito errado com a gente se nós estamos olhando apenas para o pecado das outras pessoas e não para o nosso próprio pecado. Há algo de muito errado com a gente nesse momento, inclusive, se nós estamos no sentido superiores ao fariseu. E a gente está orando, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse fariseu. Se a gente está fazendo isso, a gente está cometendo exatamente o erro que o fariseu cometeu e que Jesus estava condenando. Quanto mais a gente se orgulha de nós mesmos e desprezamos os outros, mais é difícil de reconhecer a gente reconhecer a nossa própria pobreza espiritual. E a gente é pobre, meus irmãos. Nós somos pobres espiritualmente falando.
Nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos do seu amor, da sua misericórdia todos os dias. Se a gente se acostumou há tanto tempo a ser chamado de cristão e a vir aos cultos e não perceber isso, o nosso coração está insensível. Sabe, é como se uma pessoa que vai ver o mar pela primeira vez. A primeira vez que uma pessoa vai ver o mar é a maior, talvez a experiência mais arrebatadora que alguém pode ter. Mas se você mora na praia, você vê o mar todo dia, depois de um tempo você se acostuma. É a mesma coisa nós como cristãos. É muito fácil a gente viver uma vida cristã no piloto automático e se esquecer da grandeza de Deus, se esquecer de quem Deus é e de quem nós somos. Se esquecer da nossa condição miserável de pecadores, de que nós precisamos constantemente da graça de Deus. Nós precisamos, mais uma vez, sermos tocados por Deus para que a gente possa vislumbrar a sua grandeza e ter essa sensação arrebatadora da sua supremacia. Deus, ele oferece o seu amor, o seu perdão, oferece a sua graça a todo impuro que deseja verdadeiramente buscá-lo. Ele não rejeita os contritos de coração, ele não rejeita as pessoas com coração humilde, mas ele despreza os orgulhosos, ele despreza os autossuficientes. Um exemplo disso é a história de Caim e Abel. Lá em Gênesis 4 a gente vê essa história. Abel oferece um sacrifício a Deus com fé, com coração sincero, e Deus se agrada dele. Caim oferece algo sem a mesma disposição interior, e Deus não aceita a sua oferta. Qual que é o resultado? Abel, da mesma maneira que o cobrador de impostos, ele é justificado e a sua oferta é aceita. O Caim, por exemplo, por outro lado, assim como o fariseu, ele confia em si mesmo e ele é reprovado por Deus. Deus não olha para a aparência externa, Deus olha para o coração. Não existe espaço para o orgulho, não existe espaço para privilégios no reino de Deus. Não há espaço para salvação por meio de etnia, por meio de nacionalidade, por meio de classe social, por meio de gênero. Não! Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Em Cristo, a salvação existe para qualquer pessoa, meus irmãos. O Evangelho não coloca a gente em um pedestal para que a gente se ache superior às outras pessoas. O Evangelho não coloca a gente numa plataforma para que a gente diminua as outras pessoas olhando elas de cima para baixo. O Evangelho gera em nós simplicidade. É fazer como o coletor de impostos fez. Olhar para si mesmo e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O Evangelho não tem a ver com supremacia, tem a ver com dependência, com simplicidade. O próprio Jesus, o próprio Deus fez isso. O próprio Deus, que é supremo, ele se fez simples e humilde e veio habitar nesse mundo. Isso é o Evangelho. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus diz aquilo no versículo 14, né? Por que Jesus diz aquilo no versículo 14? Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Sabe por que Jesus diz isso? Porque essa experiência dele, foi isso que aconteceu com ele. Lembra do que a gente leu lá em Efésios? O esvaziamento de Jesus? Porque Jesus deixou a sua glória, se esvaziou, veio habitar nessa terra,
E por causa da humilhação de Jesus, Deus o elevou, dando a ele o nome que é mais exaltado de todos, para que diante dele todo joelho se dobre. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. É Jesus. Jesus fez isso, porque ele se humilhou, ele foi exaltado. Essa que tem que ser a nossa experiência como cristãos. Isso é o Evangelho. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser um show, onde a gente exibe a nossa super espiritualidade ou os nossos supostos privilégios às outras pessoas. Nosso relacionamento com Deus precisa ser sincero, precisa ser humilde, marcado pela simplicidade diante de Deus, não pela aparência diante dos outros. Nós temos que orar para que Deus nos faça mais parecido com o coletor de impostos, não com o fariseu. Essa que tem que ser a nossa experiência diária com Deus, porque Ele rejeita os arrogantes, mas Ele ama aqueles que o buscam com um coração contrito. Que Deus nos ajude a nos lembrar disso. Vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz coisas tão maravilhosas na Bíblia. E muitas vezes a gente não percebe a riqueza escondida atrás do texto, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. E mesmo assim, Senhor, o Senhor se fez tão pequeno para estar conosco e nos dar a Tua salvação. Livra-nos, Pai, da arrogância. Livra-nos, ó Pai, de nos acharmos superiores às outras pessoas. De achar que a gente é melhor a qualquer um, Senhor. Tem misericórdia do nosso coração pecaminoso, Senhor. Tem misericórdia do nosso pecado, Senhor. Vem, Senhor, todos os dias nos lembrar de que nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Vem, Senhor, todos os dias nos lembrar de quem o Senhor é, para que a gente volte a olhar para o Senhor com assombro, com beleza, Senhor. Que a gente possa viver um cristianismo sincero, humilde, Pai, simples. Que a gente possa comunicar também essa mensagem às outras pessoas, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Se nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.